Sejam muito bem-vindos ao podcast do Barrete. Depois de um período de pausa e reflexão, regressamos. Não pelas melhores razões, no sentido em que vamos analisar um filme em homenagem ou para assinalar a morte da Rainha Isabel II, que faleceu recentemente, e por isso trazemos o filme The Queen, filme de 2006, realizado por Stephen Frears e escrito por Peter Morgan. Antes de entrar um bocadinho naquela que é a história do filme, cumprimento os meus camaradas saudosamente depois desta pausa, Bernardo e Diogo. Estão motivados para este regresso e para falar sobre o The Queen? É verdade. Bora lá então. Basicamente, após a morte da princesa Diana num acidente de carro, a rainha da Grã-Bretanha, a Isabel II, interpretada pela Helen Mirren, e o primeiro-ministro, Tony Blair, interpretado pelo Michael Sheen, esforçam-se para chegar a um acordo sobre como a família real deve responder publicamente a esta tragédia. No meio disto tudo está a necessidade da família de manter a sua privacidade, mas também há uma exigência pública muito forte por uma, de certa forma, externa demonstração de luto mais profundo. Então é este conflito que, de certa maneira, espoleta o motivo narrativo do filme. E nesse sentido, perguntando aqui ao Bernardo, o que é que tens a dizer sobre The Queen e que sensações é que te transmitiu, de certa maneira? Olá. Tudo bem? Saudações Pessoal, cinéfilas. Tudo. há algum tempo que não falávamos sobre cinema e infelizmente aqui o filme que nos traz, não é? Como já referiste, Tiago, não foi pelas melhores razões que o escolhemos. Entretanto, também tivemos outra perda de peso, não é? Sim. Que certamente poderemos dar uma nota mais à frente. Mas aqui falando sobre o The Queen, uma frase que marca, que é de ver primeiro tudo o que é pessoal depois. E é esta frase que é aqui um bocadinho o mote para a atitude dela face ao que aconteceu à princesa Diana. Ela não quer participar naquilo que pensa ser um circo mediático em torno da sua morte, não é? Da princesa. E dito isto, o impacto dos mídia, pois na transição da tradição para a modernidade, está muito aqui no subtexto e também visualmente. Há várias referências à televisão, à captação de imagens por parte dos mídia, que depois podemos ver também todo o funeral coletivo, ou o luto, melhor dizendo, o luto coletivo que acontece no país para com a princesa do povo, a frase que ficou imortalizada no discurso aqui do Sr. Tony Blair, que por sua vez foi remediada pelo seu responsável de relações públicas, o que eu acho sempre engraçado quando os filmes, as biografias procuram aqui pegar naquilo que pode ser documental e transitar para alguns floreados dramáticos, e esse muito provavelmente foi um deles, o facto da frase ter sido escrita por outra pessoa. E lá está, é irónico porque fala-nos deste impacto dos mídia, e depois o próprio filme recorre a imagens de arquivo para complementar o drama, não é? Quer dizer, e começamos aqui a perceber que mais do que um choque de sistemas governamentais, o filme retrata um choque de gerações, não é? Entre aqui o antigo e o moderno. Aliás, a personagem do Michael Sheen, o Tony Blair, considera-se alguém que vem modernizar o país, e sempre que se fala nessa questão de modernizar,
a rainha começa a torcer aqui, começa-lhe a dar aqui uns tremeliques, porque ela tem toda uma escola e toda uma postura que depois é retratada aqui no papel da Helen Mirren, que é toda ela muito composta, muito formal, muito altiva, e aqui a atriz tem um desafio extraordinário, mas se alguém está à altura é precisamente a Helen Mirren, que apesar disto tem a dose certa, consegue comunicar a dose certa de nuances que nos permitem perceber a sua jornada emocional. O que era, pronto, como referi, particularmente desafiante, porque a Rainha Elizabeth II era notória pelos seus silêncios, mais do que pelas suas opiniões. E lá está. Acho que o filme é perfeitamente competente a comunicar essas questões. Se tenho uma reserva, porventura, bastante grande, diz respeito ao facto de a estética do filme faz com que pareça muito mais um drama televisivo com um orçamento elevado do que propriamente uma história filmada a pensar no grande ecrã. Eu acho que é visualmente um pouco inerte, é demasiado bem comportado nos seus E enquadramentos. repetitivo, não é? Um bocadinho, não se consegue reinventar na sua linguagem visual. E aqui acredito que o argumento tem um peso mais forte do que a realização propriamente dita. Portanto, nós temos aqui um arco interessante, e a cena inicial que acaba por espelhar a cena final permite-nos reconhecer que houve uma evolução, não só nos eventos que estão no texto, mas também na profundidade do subtexto e daquilo que é aquilo que transparece não só pelo que é dito, mas também pela interpretação da Helen Mirren, que é muito silenciosa. Então, sim, é perfeitamente competente na forma como passa essas mensagens. Agora, a sua linguagem visual não empolga. Ficamos aqui um bocadinho à superfície do entusiasmo nesse ponto de vista. Não sei, as minhas primeiras impressões. Muito bem. Diogo, vais na mesma linha ou vais aqui desviar-te um bocadinho daquilo que o Bernardo disse? Portanto, primeiro de tudo, estão-me a ouvir, não estão? Sim, perfeitamente. Isso não Sem há problema cortes. dessa. Pronto, como antes de irmos de férias, eu tinha a minha primeira intervenção e mantém-se que é não me apetece falar. Ok. Já puxaste muitas vezes dessa cartada. Eu posso Começas posso a ter a esgotar mesma estratégia da as rainha e opções. manter-me no silêncio. Mas, como estamos fresquinhos agora neste comeback, eu vou emitir aqui umas opiniões, uns sons, umas frases, umas palavras. E é assim, pronto, logo para começar, aqui a nossa rainha, durante este filme, Helen Mirren, foi o único Oscar que foi entregue a este filme. Portanto, vocês realçaram muito bem o seu papel e pronto, a prova também está aí por ter sido galardoada com o Oscar Melhor Atriz Principal a interpretar a Rainha Isabel II. Obviamente um dos pontos mais fortes deste filme. Agora, de uma impressão assim mais geral, é assim, tendo em conta o que aconteceu agora na semana passada, não é, com a morte da rainha, e o próprio facto, por exemplo, de ser uma pessoa que gosta da série The Crown, portanto acompanho, e isso também parecendo que não, acaba sempre por ensinar, não é? E penso que é isso uma das principais valências, quer seja de filmes, quer seja de séries, ou saber tirar o conhecimento na altura certa, somando outros filmes e focando-se narrativamente este da Queen no pós-morte da Princesa Diana e todas as consequências que trouxe, não só para o povo inglês, mas também no que foi o impacto mediático e principalmente o impacto na Casa Real. Eu penso que este filme consegue estar muito bem estruturado e muito bem feito, tocando em aspectos muito importantes, ou de vários pontos de vista, e
tendo também sido nomeado muito recentemente o Tony Blair, portanto isto acabou por ser um momento muito sensível em que a princesa Diana, não é, teve aquele acidente em Paris, e o facto também de termos várias imagens de arquivo misturadas e muito bem misturadas, a meu ver, muito bem editadas, nas alturas certas, para compor e dar mais força a tudo o que se estava a passar aqui neste da Queen, penso que enriquece realmente o filme. E, portanto, no que é do ponto de vista histórico e no que é os vários pontos de vista, ou tentarmos perceber realmente quem é esta pessoa, tentar desmascarar um bocadinho esta Rainha Isabel II, eu penso que isto é um retrato bastante fidedigno, pois não só em certos artigos que eu já li, até como o próprio The Crown já mostrou aos poucos a desenvoltura da personalidade que a Isabel teve que ter ao longo dos desafios que lhe foram presentes. Portanto, nós estamos a falar que isto passa-se em 96, portanto ela já era rainha há 44, portanto acho que ela tomou o trono em 52, portanto há 44 anos, se não me engano, se as minhas contas estão bem. Portanto, quer dizer, não só pela sua escola, não é? E ter sido uma rainha tomada à força, é uma pessoa já com bastante experiência de vida, portanto, de vida e de cargo como rainha. E, portanto, a forma como ela lida com a tragédia da princesa Diana, aqui é retratada de uma forma muito fria, e eu acredito cada vez mais que realmente foi assim. Paralelamente a isso, e posso ser aqui em podcast, partilhei a notícia com vocês, não é, do Expresso, em que tocaram, realmente escreveram um artigo sobre a má gestão que houve neste preciso momento, em que a Casa Real não geriu bem a forma como se comportou perante o mediatismo da morte da princesa Diana. O filme só confirma que realmente as coisas não correram nada bem, e, portanto, tudo o que é este trabalho de gestão de crise, ou o que é remediar uma situação, eu penso que o filme acompanha isso, digamos, por etapas, de uma forma bastante interessante. É verdade que é um bocadinho monótono, não escondo isso, mas no que toca a este tipo de tema, um bocado também como o The Crown gere a evolução dos seus episódios e das suas temporadas, eu penso que tem que ser mesmo assim. Portanto, não vejo isso como algo mau, apesar de realmente a narrativa poder ter momentos em que pudesse ter sido um bocadinho mais irreverente, mas no que é o principal objetivo, que eu penso que passa por aqui neste da Queen, do passar uma mensagem de história, passar conhecimento e tentar perceber realmente o que aconteceu, eu penso que este da Queen está muito fiel aos verdadeiros acontecimentos, e isso para mim é algo muito importante. Aliado, aí está, a interpretações que eu penso que estão bastante sólidas, e claro, pronto, realmente a Helen Mirren, o ter ganho o Oscar, não preciso dizer mais nada, não preciso explorar muito mais isso. Agora, eu tiro daqui algumas conclusões bastante interessantes, que pronto, aqui se calhar não tanto como cinéfilo, mas acaba também por ser como cinéfilo, porque foi graças ao cinema que isto também fez crescer estas ideias em mim, e até agora muito recentemente por ter lido, ou neste caso ouvido a entrevista do Bernardo, pronto, ainda na publicitação do seu livro. O cinema também tem esse papel de ensinar, e o crítico tem de conhecer, não é, as coisas, e à medida que vai aumentando o seu conhecimento fica mais capaz de tecer certos argumentos e partilhar o seu conhecimento, ou até estar mais à vontade para falar sobre algo que viu ou que leu. E do que é a história, este filme só veio confirmar que realmente havia uma grande discordância para com a Diana na corte, e depois esta ter se divorciado do príncipe Carlos, acabar por ser um alvo a abater, e o uso das imagens de arquivo, não é, que não enganam, penso que demonstram isso mesmo. E esta frieza da rainha, como tu disseste, Bernardo, primeiro as obrigações e só depois a pessoa, digamos assim, não é? Portanto, o seu dever para com o povo inglês estava acima, e era servir durante a sua vida, não é? E como verificamos que assim foi. E só depois os interesses pessoais, mas penso que a rainha aqui realmente não teve bem, acho que a coroa em si não teve bem, não soube modernizar, ou modernizou-se a muito custo, e teve realmente um pelo das coisas correrem muito mal. A morte da Diana foi realmente um grande alvoroço em toda a organização
digamos, muito metódica, não é? De uma instituição com centenas e centenas de anos. Mas olhando até agora para o presente, eu penso que este é um filme que faz muito sentido, porque podemos tirar bastantes mensagens do que é a força ou o poder da mudança, ou percebermos que há alturas em que realmente existem certas barreiras que precisam ser ultrapassadas para o bem de todos. Ok? E portanto este aqui The Queen é um filme sobre uma instituição, mais do que uma pessoa, é um filme sobre uma instituição e sobre uma crise que podia ter sido muito maior. Se calhar hoje em dia as coisas poderiam ser bem diferentes na própria Inglaterra como a conhecemos, mas pronto, a história desenrolou-se como nós sabemos, e eu penso que The Queen é um excelente exemplo, um excelente documento de bom cinema e de boa, portanto, de saber passar uma mensagem. Muito bem. Tiago. Agora sou eu, não é? Sim. Não, mas de facto, portanto, na minha opinião, The Queen é um filme que sabe exatamente aquilo que quer transmitir e fala de uma forma bem estruturada, fala de uma forma seguindo uma boa estrutura narrativa e, obviamente, na minha opinião, é sustentada sobretudo nas interpretações da rainha e do Tony Blair, que, na minha opinião, sustentam o filme de uma forma que o conseguem elevar até um certo nível. Porque eu acho que esta história, naturalmente, quando nos estamos a referir a biografias, temos que necessariamente enaltecer uma certa limitação do género e não direi um desconto, mas tentar enquadrá-lo no género que é e que as limitações, de certa maneira, criativas para tentar imortalizar precisamente a mensagem, como vocês referiram, são menores e, portanto, enquadrar este filme no seu género, penso que temos aqui, tal como vocês disseram e bem, um bom documento, gostei da expressão que o Diogo usou, um bom documento cinematográfico, porque lá está, transmite-nos exatamente o que é que se passou, consegue fazê-lo de uma forma, ainda assim, com certos contornos dramáticos que eu apreciei bastante, sobretudo na forma como nós entramos, não sempre, mas algumas vezes dentro da própria interioridade da rainha e na forma como o primeiro-ministro consegue questionar certas questões da sua personalidade e fazê-la mudar de certa maneira de perspectiva, que é essa uma das grandes mensagens do filme. E, portanto, nesse sentido, a interpretação do Michael Sheen consegue ser, portanto, fazendo Tony Blair, consegue ser o ponto de partida para a mudança mais radical que existe no filme, necessariamente em termos de perspectiva da parte da rainha. Ainda assim, tenho que referir que, na minha opinião, diz. Não me estão a ouvir? Não, o Diogo é que não está a fazer-se ouvir. Exato. Faz aí a magia, Diogo. Faz aí. Tiago, continua. Sim, vou continuar e depois, quando tiveres, podes-me interromper. Ainda assim a referir, na minha opinião, que este filme acaba por, sendo obviamente fundamentalmente sobre a Rainha Isabel II, acaba por se focar em demasia, na minha opinião, na morte da Princesa Diana. Então o filme quase que se consegue... Já te estamos a ouvir, acho eu. Sim, Diogo, sim. Acaba de ser. Okay. Sim, acaba e eu falo depois. É isso. Okay. Pronto, como eu estava a dizer, na minha opinião, o filme acaba por se focar em demasia naquela que é a morte da Princesa Diana, então o filme é quase uma reação mais profunda a um acontecimento do que propriamente nós entrarmos dentro da personagem da rainha. E isso pode ser um bocadinho questionável na medida em que, obviamente, a figura principal deste filme deveria ser a rainha e, de certa maneira, acaba por não ser, na medida em que eu acho que nós conseguimos extrair muito mais daquilo que a Princesa Diana foi do que propriamente aquilo que a rainha foi. E esse é um dos pontos que eu acho que o filme não é muito equilibrado, apesar de, obviamente, toda a documentação que faz e o retrato que faz sobre a morte e a tragédia da Princesa
referente à Princesa Diana é acertadíssima e realista, mas de facto acho que o filme não é muito equilibrado nesse sentido. E depois, só mesmo para finalizar o meu raciocínio, enaltecer as interpretações que eu acho que acabam por salvar, de certa maneira, o filme, ou pelo menos serem o passaporte para o filme entrar numa categoria consistente de cinema quando o analisamos de forma mais universal. Claro, sempre enquadrado no género, mas não consegue, na minha opinião, mesmo com esse enquadramento, dar o salto para considerarmos este filme uma obra-prima ou um excelente filme ou até um filme muito bom. Acho que não chega até aí. Ainda assim, como vocês disseram, é um retrato interessante sobre este acontecimento e conseguimos entrar dentro da interioridade da rainha, ainda que eu ache que poderia ter sido feita de uma forma mais profunda. E é isto. O que é que Não era querias dizer, Diogo? fácil. Ok. Tu queria dizer há bocado, falaste da questão do Tony Blair, uma coisa muito interessante. Os contrastes que existem, não é? A nível de espaço entre os dois, por exemplo. Que é uma coisa que muitas vezes nós até não associamos a certas figuras de poder. Ou, por exemplo, tu tens a realeza, como neste caso na casa da rainha, viver no palácio, na sua casa na Escócia, mas pronto, realmente com luxo, não é? Ou com bastante conforto, com salas grandiosas, madeiras, os livros, tudo, portanto, algo próspero. Enquanto que o Tony Blair tu vias na sua casinha, na sua confusão com os seus filhos, com a mulher a cozinhar, a escrever com uma certa confusão, é uma pessoa normal. E eu penso que também são pormenores interessantes que às vezes nós tendemos a descurar, principalmente aqui no caso inglês, porque já vi outros filmes onde isto é retratado desta forma, inclusive até no próprio The Crown, por vezes, mesmo na altura de quando era o Winston Churchill, o primeiro-ministro. É muito interessante que são pessoas realmente, os governantes em Inglaterra têm vidas normais, quer dizer, não são aquelas pessoas riquíssimas e tudo, não, mas depois a rainha, não é, a coroa realmente já tem um luxo acima da média, e é diferente, é o que é, mas eu penso que o filme teve bem em conseguir retratar estes contrastes e em percebermos que realmente estas confusões ou estes stresses que existem, a própria gestão de crise, em quando ele estava na sua casa a ligar por aqueles telemóveis, não nem nos lembramos deles com a sua anteninha. Até o excesso de Portanto, etiqueta que há naquela primeira, quase uma das primeiras cenas, quando ele vai ter sim. com a rainha, em que Para eles nem... isto. É Sim, mas protocolo. eles nem podiam ficar de costas para a rainha e até Sim. na parte que se despedem dela, eles vão de Sim, costas e aquilo é hilariante. Aquilo é sim, hilariante. um momento um bocado E quando ela cómico, se mas vira, que eles viram as costas. É uma etiqueta excessiva e esse contraste é interessante, obviamente. apesar de eu não estar 100% informado como é que foi o mandato de Tony Blair, mas do que eu retiro daqui é que, por exemplo, a própria evolução que existe e o próprio facto de, se calhar, o Tony Blair, a certa altura, ter visto a rainha como uma figura materna, não é? Porque a mulher dele também comenta isso com ele, da questão de terem a mesma idade. Mas eu acho que é muito interessante este sentido de união ou de alguma tolerância, que existe entre os dois, alguma cooperação que acaba por ter que acontecer, mas uma cooperação que não advém de interesses propriamente ditos políticos, mas também de interesses humanos, porque as pessoas, uma das pessoas quer pela outra. E eu penso que é uma certa afinidade que acaba por acontecer entre os dois, e a própria postura de Tony Blair, no que é o ser ele uma pessoa que queria modernizar o país, não é? E tinha que dar mostras disso do povo, que ele tinha sido eleito como uma grande maioria, tinha que mostrar provas, mas entendeu o outro lado e percebeu que as coisas têm que ser assim progressivamente, e se forem feitas de uma forma saudável e tivermos alguma condescendência e respeito pelo que é a forma de ver o mundo de outra forma, ou não sermos progressistas demais, também pode levar a que o outro lado também abra mais de mão e nos apoie ainda mais na nossa missão, no que é o mudar alguma coisa. E, portanto, eu penso que essa evolução orgânica acabou por acontecer. Eu penso que o filme também consegue retratar isso. Portanto, no fundo, não é fácil a missão deste da Queen tocar em vários aspectos, não só o que é o luto da Diana, o que foi os preparativos e a grande objeção que houve ao início para fazer um funeral público e tudo, e nós sabemos como é que foi, os números falam por si.
só este agora da rainha, e os nomes estão a ser ainda maiores, é que poderá superar esses números. E para essa questão como tu falaste, Bernardo, da press, portanto, dos mídias, e a questão de já haver televisão e tudo, nós temos que perceber que na altura isso era uma novidade, e para os próprios paparazzis, e o estar em cima do acontecimento ainda era algo muito fresh. O que é, por exemplo, agora a CMTV, que nós já gozamos um bocado com aquilo, é corriqueiro. Na altura, fazer uma coisa dessas, este tipo de cobertura, era uma coisa... O escrutínio omnipresente da imprensa foi algo que mudou a nossa forma de estar para com o mundo, e apesar da rainha internamente a perceber-se de que isso tinha acontecido, a forma como ela agia na condição de rainha manteve-se exatamente a mesma, independentemente de qualquer mudança tecnológica. E essa falta de abertura e de alguma perspicácia, aqui de um certo extremismo na sua conduta, levou inevitavelmente a que... O que é que estás a rir, Diogo? Porque a tua imagem está parada. Exato. E parece que estás a mandar um beijo. Ei, estou a mandar um beijinho. Beijinho a todos lá em casa. Ei, olha, por favor, que a Que imagem não moca. volte. Isto vai ser hilariante. Vamos continuar assim. Ok. Isto vai ser só a melhor coisa de sempre. Impecável. Pronto, siga então. Paradinha. Então, eu estava a falar do quê? Estava a falar... Agora vocês já não vão levar a sério. Sim, a questão da rainha. Abertura. Sabe? Sim. Aos meios de comunicação. Exato. E depois a incapacidade da rainha perceber essa questão e pronto. E agora estão-se os dois a rir e eu não consigo. A questão é interessante. Mas não, a mas questão, eu gostei, o ela não perceber... Só para rematar isto. Aquilo que tu disseste, na essência, é que o filme de Queen também é uma história de amizade entre um recém-primeiro-ministro e uma figura que tem uma autoridade e prestígio tal que é considerada a mãe da nação. Não só uma figura que Tony Blair pode ver como mãe, como guia, mas também da própria nação. E é uma história de amizade entre essas duas pessoas no seio daquela confusão toda. Precisamente. E na questão do mediatismo era só tocar no que é... As pessoas não tinham noção na altura, principalmente a Casa Real, do poder da imagem da Princesa Diana, não é? E porque houve coisas que só anos mais tarde, a tentar escrutinar realmente o que aconteceu, é que se percebeu o verdadeiro mediatismo daquela pessoa. Ela, digamos, do que é uma popstar, tipo era um Michael Jackson ou algo do género, de realeza, ela foi a primeira, ela quebrou barreiras, ela era uma realeza popstar, não é? No fundo era pop, não é? E ela, pronto, era uma pessoa que realmente adorava a cultura pop e por aí fora, isso aí é outra coisa, mas realmente teve esse impacto. Ela foi a primeira grande superstar a nível de jet set. E ela era superior ao que era um grande ator de Hollywood nos anos 50 ou 60 ou 70. Não? Sim, completamente. Ela atingiu um pico de fama em que toda a gente a reconhece. Aliás, bastava falar-se na rainha, existem ainda, apesar de a realeza ser algo que nós podemos comentar como anacrónica, não é? Quer dizer, eu estou a ver House of the Dragon e estou a ouvir falar de reis no mundo fantasioso. Sim. Pronto, que equivale aqui à nossa Idade Média. E, quer dizer, estar a falar de reis e rainhas em pleno século XXI não tem, na minha opinião, cabimento nenhum, mas isso já extravasa o que é o filme. Se bem que The Queen também é uma história, mais do que uma rainha, e a opção de uma rainha também está constantemente em causa, por causa deste escrutínio, a sobrevivência ou não da realeza. Exatamente. Portanto, há aqui ainda essa dimensão que percebe-se que é muito frágil, não é? Que a realeza quase que está por um fio e que eles são muito mais interessantes de um ponto de vista sociológico, como aquelas pessoas que estão lá no seu circo e são inócuos, e quanto menos falarem,
menos as pessoas dão por eles e menos percebem o quão ridículo é haver reis nos dias de hoje. Pronto. Sim, mas aí está Fica aqui uma todo esse declaração enfoque. anti-monarquista. Pronto. Não é uma questão de ser anti-monarquista, é só a questão disto, o impacto na altura. Temos de perceber que a princesa Diana representava uma casa real que era, digamos, a Commonwealth, portanto, não era só a Inglaterra, não é? Nós, se calhar, hoje em dia não valorizamos isso tanto, mas na altura, não é? A própria questão da Austrália, da Índia, do Paquistão, quer dizer, nós tínhamos bastantes países também que prestavam soberania à Inglaterra de uma forma que não prestam hoje, ou é diferente, certo. As relações são diferentes, e esse mediatismo, estando em conjunto do que é ajudar os mais desfavorecidos, que a Diana tinha muito essa iniciativa também, numa altura em que ainda tinha mais impacto do que hoje, não é? Hoje é diferente porque tens muito mais gente, ou essa mensagem é passada de uma forma muito mais massificada, quanto mais não seja pelas próprias redes sociais. Na altura tinha um impacto ainda maior, e portanto vemos grandes líderes e tudo que prestaram declarações após a sua morte. Isto tem que se lhe diga, não é? É em 96. Portanto, é este exercício de irmos ao passado e percebermos esta questão. E depois outra questão, que é a irreverência da personalidade da princesa Diana, que era pois só... claro, era tudo junto, e foi o desafio. Eu penso que este da Queen, penso que até a nível de documento, ou peça que eu já vi, quer seja de série, quer seja documentário, filme, dramático, o melhor que retrata uma crise em específico. É uma coisa muito, pronto, fechada, não é? Tendo em conta. Sim, são 2 semanas. São 2 semanas que estão aqui encapsuladas. Exato. Ainda assim, uma crise com poucas variantes. Mas Tiago, mas coisas... consegue englobar muita coisa. Engloba o suficiente, exato. Tens muitas dimensões dentro desta 1h46. Sim, mas já houve crises, tal como foi o tempo que tu usaste, retratadas no cinema, muito mais complexas, com muito mais variantes, muito mais completas. São opções de realização. Cinematograficamente. Cinematograficamente eu só deixo no meu ponto de vista. Último, e depois acaba a minha intervenção e depois passamos para as recomendações, que é, deixo também uma palavra de positiva, digamos assim, quanto aos planos, que a meu ver acho que há um jogo bastante interessante, quer seja nos planos mais abertos e no que é os planos em espaço fechado, no que é o de cima, de baixo, proximidade, menos proximidade, especialmente quando é o discurso da rainha, há um plano de cima muito interessante no que é o estar a ver de fora o público, e depois quando voltamos para dentro parece uma sala de ensaio ali como estamos num estudo da RTP, uma imagem assim de cima, e tentar às vezes banalizar um bocadinho o que é que nós, uma situação em que pensamos que é uma pessoa endeusada que está ali a fazer uma coisa incrível, mas às vezes há momentos que são bastante simples de se concretizar, mas o seu impacto para milhões de pessoas é que depois é diferente, e portanto esse escrutínio eu penso que acaba por ser bastante importante. Aqui digo mesmo a palavra importante, e com isto digo já também a minha nota. Sou capaz não, estava indeciso entre as 3 e as 3,5, mas eu aqui vou ser mais positivo e dou mesmo as 3 estrelas e meia a este. Muito bem. Bernardo, a tua nota para imortalizar o que tu achas sobre o filme? Eu vou dar 2 estrelas e meio. Acho que é uma recomendação, muito porque é esclarecedor face àquilo que foi o episódio e a gestão da crise, como o Diogo referiu, daquelas 2 semanas fatídicas, não só para a realeza, como também para todas as convulsões políticas que se seguiram. E acredito que há aqui 2 trunfos, que são as interpretações tanto do Michael Sheen como da Helen Mirren. Acho que conseguem elevar este filme de uma forma que de outro modo não aconteceria. Tremendamente significativo. Acho que ficaria muito mais banal, apesar de competente, e lá está, ficaria um daqueles documentários que as pessoas podiam ver para se informar sobre o assunto, mas que cinematograficamente eu não encontrei muito valor
nesta obra, não é um filme que me tenha entusiasmado particularmente, mas esclareceu-me e entreteu-me o quanto bastou. Pronto, apesar de ter ficado um pouco frustrado com o quão bem comportado ele é. Eu queria aqui um bocadinho mais de exaltação cinematográfica, porque acredito que o próprio episódio se justificava haver aqui mais convulsão no seio não é, de um evento dramático que teve tantas ramificações. Portanto, sim, uma recomendação para quem quer perceber um bocadinho mais daquilo que foi, talvez, um dos piores momentos do reinado de Isabel II, que, apesar de não a definir, disse muito da sua posição ortodoxa, rígida e impenetrável, quase impenetrável, que ela tinha. Pronto, que ela tinha, com base em anos e anos de experiência e postura, que ela fazia da sua compostura uma virtude e da sua privacidade um canto. Certo. Portanto, não discordando do que vocês disseram, para todos. não discordando do que vocês disseram, aí se calhar mantendo-me no equilíbrio, esse equilíbrio é extensivo a estar ali em meio termo. Portanto, vou dar 3 estrelas em 4 a este filme. Muito o que eu acho é na linha do que o Bernardo disse, mas talvez eu dê um certo desconto pelo facto de estar enquadrado, lá está, com as próprias limitações que eu considero que o estilo biográfico tem, mas que lá está, tinha asas para ser mais irreverente, na minha opinião, ainda assim, porque mesmo sendo biográfico, é ficção na mesma, não é? Portanto, há sempre asas se houver ousadia. E com isto, vamos passar para as recomendações. Pronto, se há bocado começámos pelo Bernardo, podemos começar por ti, Diogo. O que é que tens para recomendar, para complementar esta obra? Não te estamos a ouvir, Diogo. Vamos fazer o seguinte. Eu dou a recomendação. É isso. O Diogo não lhe apetece falar, está visto? Olha, isto é problemas de imagem, problemas de som. Epá, nós já. voltámos, mas os equipamentos ainda estão de férias. Fogo. Isto aqui foi geral, só tu, Tiago, não foste afetado. Ainda assim, a imagem do Bernardo está super nítida, o que não deixa de ser engraçadíssimo. Mas siga. Sim, siga, Diogo, exato. Pronto. Voltei e já não ia ao cinema já há um bom tempo e consegui arranjar aqui um tempo para ir ao cinema. E o filme que vi penso que é digno de ser uma recomendação. Eu fui ver ao cinema o filme 3000 Anos de Desejo, do George Miller, que tem nos papéis principais... Vou tirar os headsets para não ouvir nada disto. Que tem nos papéis principais a Tilda Swinton e o Idris Elba. Portanto, 2 nomes de peso, e a Tilda também falamos aqui há relativamente pouco tempo no filme Memória, aqui num registro um bocado diferente. Acho que já me esqueci. Muito rapidamente, ela é basicamente uma escolar, portanto uma estudiosa, uma investigadora que se depara, portanto investiga histórias e relaciona isso com a ciência e tenta desvendar certos mitos de certos reis e outros personagens e pronto, numa dessas aventuras por Istambul encontra um gênio, uma espécie de Aladino que lhe está disponível a conceder 3 desejos em troca da sua liberdade, mas basicamente torna-se basicamente uma espécie de livro de crónicas onde muitas histórias são partilhadas, e só dizendo esta frase, que para mim é a verdadeira, por isso de ser uma verdadeira recomendação, como a personagem de Tilda Swinton diz, eu refugio-me nas histórias para sentir emoções. E portanto, no fundo, estes 3000 anos de desejo são 3000 anos de histórias, eu ponho assim, onde aqui o nosso Idris Elba é o narrador, e pronto, vejam e ouçam as histórias, leiam e sintam durante 1 hora e 48 minutos o poder destes 3000 anos de desejo. Muito bem. Bernardo, ouviste alguma coisa que o Diogo disse? Ou nem por isso? Ouvi desejo e poder agora no final. Pronto. Acho que são bons motes para o filme, não é?
E a tua sim, não sei. recomendação? E a tua A recomendação? minha recomendação vem a propósito de mais uma grande tristeza. Não é este episódio do podcast. Estamos quase a chegar a um centenário. Não é? Penso que sim. Estamos a Sim. caminho. E estamos a caminho. E curiosamente, pronto, a Rainha Isabel II tinha muita idade. Quantos anos é que ela tinha quando morreu? 96, 97, Certo. 96. Muito bem, acho que o Diogo ficou de novo sem som. Yeah. Mas pronto, 96. O Jean-Luc Godard também faleceu com 91 anos, salvo erro, e deixou-me bastante triste. Eu não sou um particular conhecedor da sua filmografia, mas já vi mais do que um par de filmes dele, principalmente um bocadinho aqui mais na origem da sua filmografia, como eu gosto de começar a ver os realizadores do início para o fim. Compreendo e já o estudei o suficiente para perceber a importância que ele teve para o cinema, mas fundamentalmente o amor que ele tinha pelo cinema, que é um sentimento com o qual eu consigo rever e é sempre com um grande pesar que estes grandes mestres partem e nos deixam um legado de grandes obras e ideias e pensamentos, revoluções. Ele faz o cinema que me atrai, que é o cinema que não se conforma, o cinema que vai atrás da inovação. Portanto, é alguém que eu admiro, é alguém que já me deu alegrias e também já me deu tristezas, inclusive. Portanto, alguns filmes que mesmo não Com a gostando. sua morte. Também, mas mesmo filmes que eu já vi dele que não gostei, ele tinha sempre algo a dizer. Mesmo que eu não compactuasse, que não ficasse agradado, havia sempre algo a dizer de novo, ou de diferente, ou de arriscado. E eu tiro o chapéu a essa forma de estar para com a arte. Não ser passivo, não ser repetitivo, não ser mundano. E apesar de que, lá está, ele usava aqui muito um epígrama do Griffith, que era o que é o cinema? É uma arma e uma rapariga. E ele não só repetia esse epígrama, como também o reproduzia ao longo das suas obras. E, portanto, aqui o fator repetição, dentro de uma lógica de inovação, estava presente. E o filme que eu queria recomendar é Pierre Le Faux, de 1965, no qual ele volta a ser provocador, no qual utiliza experimentação com alguns truques cinematográficos, como por exemplo a própria quebra da quarta parede. Isso é das narrativas mais fragmentadas que eu já vi na minha vida. E super interessante, super, lá está, mexido, imprevisível. Avant-garde. Numa palavra, avant-garde. Literalmente. E lá está, é fascinante, é um filme que podia ver, rever. Vou aproveitar a oportunidade para ver alguns dos filmes que tenho em atraso dele, mas este é sem dúvida daqueles que eu quero revisitar, porque captei muita da sua essência e muito da sua rebeldia, que acaba por ser um marco aqui, uma característica distinta dos seus filmes. Portanto, eu soube que ele morreu num dia de manhã, né, no próprio dia de manhã, e confesso-vos que fiquei afetado para o resto do dia e ainda me sinto um pouco abalado, porque lá está, era alguém que gostava muito disto. E eu, mesmo até como crítico de cinema, não é? Quer dizer, porque ele começou a escrever nos KRs do cinema e lá está toda a sua importância da nova vaga, mas lá está, era alguém que respirava isto de manhã à noite e que tinha muito carinho
pelas imagens em movimento. E eu, pronto, sempre que parte alguém que partilha deste gosto e que tem esta admiração pela sétima arte, toca-me de uma maneira distinta. E pronto, eu sei que não parece muito convincente a dizer isto, tendo em conta que os meus lábios estão pressionados um do outro, não é? Não é uma imagem em movimento. Não é uma imagem em movimento. Também é interessante. Espero que as palavras se sobreponham à própria figura que estou ali a fazer. Sim, e nesta que muito provavelmente está candidata à recomendação mais longa da história do nosso podcast. Porque ainda isto assim, não foi só uma recomendação. Exatamente, era o que eu ia dizer. Ainda assim, completamente justificada e muito interessante o que disseste, Bernardo. E de facto, agora para complementar o que vocês disseram, o filme que eu recomendo é o filme Paris 13, a tradução para português. Um filme que eu vi recentemente, filme de 2021, e que me marcou particularmente na medida em que consegue ser um espelho muito digno, muito profundo sobre aquilo que são as relações amorosas, tendo vários jovens adultos como protagonistas e a forma como eles se relacionam, a forma como o filme espelha como os sentimentos humanos são muitas vezes pouco duradouros, contraditórios entre si, e a forma como eles lidam com isso, como abraçam o seu sofrimento, como percebem que ao conseguir abraçar aquilo que verdadeiramente as pessoas são em questão e o que sentem, tornam-se melhores pessoas, evoluem e conseguem crescer humanamente. Então este filme tem uma mensagem muito humana, muito forte, e é também uma narrativa extremamente criativa, porque consegue, lá está, ter, sobretudo, 4 protagonistas que acabam por tocar entre si, quase todos eles, e ainda assim conseguir que todos eles tenham uma autenticidade espelhada no ecrã muito forte. Então este filme acaba por ser bastante completo, precisamente por isso, porque as interpretações são muito boas, o argumento também, então é uma lefada de ar fresco, de certa maneira, sobre o amor e sobre as relações e sobre a amizade. Então é por estes motivos que eu recomendo. Desta feita, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Barrete. Destacar que, vocês já sabem, o podcast do Barrete está em todo o lado, o Barrete está em todo o lado, desde o iTunes, Spotify, Google Podcasts, YouTube. Não sei se me estou a esquecer de algum, muito provavelmente, mas estamos em todo o lado, por isso é só escolher. E agradecer aos nossos patronos que nos apoiam diariamente e mensalmente, com contribuições que nos permitem continuar a crescer e a elevar o nosso conteúdo a um nível muito bom, como é a família Barrete. Por isso, muito obrigado pela vossa companhia, pessoal, mais este episódio de podcast. Bye. Acho que o Diogo está O Diogo está sem inaudível. voz, portanto o Diogo manda cumprimentos e eu digo um não às coroas. A menos Até para a semana, pessoal. Seja, pronto. Cá arte somos nós, não se esqueça. Até para a semana. Até para a semana.